Olá, eu me chamo Cláudio Almiro. Moro na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje estou com 68 anos de idade, mas confesso que na minha juventude eu era um rapaz que exercia a profissão de pintor. Exercendo essa profissão de pintor, eu era um jovem andarilho que viajava de estado a estado, sem rumo e sem destino. E vendo essa vida de andarilho, pelas estradas eu pedia carona para um e outro, viajando por esse Brasil inteiro. Com 20 anos de idade, eu já conhecia praticamente 80% de estados e cidades desse Brasil. E um estado que eu não conhecia ainda era o estado do Maranhão, conhecido e rico por suas belezas naturais e habitado por muitos turistas. Então eu comecei a viajar rumo ao estado do Maranhão. Chegando até o estado do Maranhão, eu comecei a visitar cidades por cidades e a oferecer o meu trabalho de pintor. Mas ninguém me dava oportunidade. Eu estava desesperado naquele momento, pois eu não tinha nem onde dormir e não tinha nem o que comer e nem beber. Passando pelaquela situação e não encontrando trabalho de pintura, eu decidi visitar as zonas rurais do estado do Maranhão, na intenção de chegar até fazendeiros para encontrar o trabalho em lavouras e plantações. Após ter saído de zonas urbanas, começava a me dirigir para as zonas rurais e comecei a procurar trabalho em fazendas. Mas os fazendeiros não me davam nenhuma oportunidade. E alguns fazendeiros, mesmo não dando oportunidades, ficavam com pena de mim. Me davam um prato de comida e um copo d'água e deixavam passar a noite no curral de boi ou estábulos de cavalos e logo mandavam embora pela manhã. E após ter procurado trabalho em muitas fazendas e ser rejeitado, eu decidi voltar para a zona urbana e tentar retornar de volta para a cidade de Porto Alegre. Então, quando eu estava me dirigindo e saindo das zonas rurais, foi quando avistei uma estrada que me chamou muito a atenção. Era uma estrada de terra que seguia por dentro de uma linda floresta, numa dimensão que se estendia por muitos quilômetros. Naquele momento, a curiosidade me consumia. Então eu decidi seguir pelaquela estrada, que talvez eu poderia ter uma oportunidade ali. Caminhando algum tempo pelaquela estrada, foi quando avistei uma igreja. Era uma igreja que, por sinal, era muito antiga. Talvez foi construída há muitos anos atrás. Mas eu não entendia por que aquela igreja estava num lugar tão isolado e tão abandonado. Naquele momento eu comecei a chamar. Foi quando a porta daquela igreja se abriu e começou a sair um senhor. Era um padre. E ele começou a vir na minha direção e perguntou o que eu queria. Naquele momento eu falei ao padre que eu estava com muita fome e muita sede e muito cansado e precisava de um lugar para passar a noite. Em troca, ia pagar minhas despesas fazendo um trabalho de pintura. E aquele padre falou: eu não vou precisar de pintura nesta igreja. Eu prefiro manter ela da forma que está, pois ela foi construída há mais de 100 anos.
mas mesmo assim vou deixar que você descanse aqui, passando somente esta noite. Vou lhe dar algo para beber e algo para comer, e amanhã bem cedo você tem que ir embora imediatamente." Após o padre ter falado aquilo, eu concordei com sua decisão, e logo ele me convidou para entrar, e começou a me dar algo para beber e algo para comer. E em seguida, ele me levou até o quarto que eu ia passar a noite, pois o quarto ficava no segundo andar da igreja. Então, estando muito satisfeito com a recepção daquele padre, eu logo perguntei a ele por que aquela igreja ficava naquele lugar tão afastado da população. Foi quando ele me respondeu: essa igreja foi construída há mais de 100 anos, pois ela foi construída nesse lugar pelo um propósito e um objetivo muito importante, a qual nenhum ser humano da face dessa terra saberá compreender. Porém, a natureza que abriga essa igreja, somente ela sabe compreender. Após o padre ter falado aquilo, logo ele foi se retirando, voltando para o andar de baixo da igreja. E eu, como estava muito cansado, logo fui para aquele quarto me acomodar e descansar e passar a noite, para no outro dia bem cedo da manhã ir embora daquela igreja. Após ter passado aquela noite, no outro dia pela manhã, eu estava muito cansado e com uma forte dor de cabeça e com muita tosse. E o padre, vendo a minha situação, falou que eu não podia ir embora de forma alguma, que eu teria que melhorar, pois ele falou que eu estava com um forte resfriado, estava correndo um risco de talvez ter uma convulsão, e deixou que eu ficasse mais uma noite. E ele falou: você vai passar mais uma noite até você melhorar, mas hoje tenho que citar algumas regras, pois essa noite é uma noite de lua cheia. Tem que cumprir um ritual sagrado, uma tradição que essa igreja já cumpre há mais de 100 anos, após ela ser construída. É um ritual de respeito, ritual de homenagem, ritual de celebração, agradecendo a floresta que abriga essa igreja. O ritual sagrado de homenagem e celebração a esta floresta começará quando eu bater o sino à meia-noite. Em seguida, você vai escutar muitos barulhos do lado de fora, mas de forma alguma não tente observar. Após aquele padre ter falado aquilo, eu concordei com ele, e as horas se passaram naquele dia, e logo começou a chegar a noite, pois ele preparou uma forte sopa para mim, e preparou alguns chás para tratar aquele resfriado que eu estava. E a noite, mesmo sendo misteriosa e sombria, naquele lugar tão isolado, naquela igreja, estava muito linda. Havia uma grande lua cheia naquele céu. E em seguida me recolhi para aquele quarto e logo comecei a me acomodar naquela cama. Após ter passado algumas horas, quando chegou a meia-noite, comecei a escutar aquele sino batendo. Logo ficou tudo em silêncio. Foi quando comecei a escutar muitos barulhos do lado de fora. Eram sons assustadores. Era como um animal feroz estivesse rosnando. Havia momentos que ele rosnava. Havia momentos que ele uivava, como se fosse um lobo. Pois, até onde eu sabia,
Nunca houve lobo naquela região. Naquela hora, muito assustado e também curioso, eu me levantei daquela cama meio fraco, tossindo, fui até a janela e abri, e comecei a observar para baixo. Avistei algo assustador que estava próximo da igreja. Era uma criatura enorme, coberta de pelo, com semelhanças de um lobo, mas um lobo gigante, com presas enormes e garras afiadas. Ao perceber que eu estava na janela, ele ergueu a cabeça e começou a olhar diretamente para mim. Naquela hora, de imediato, muito assustado, eu fechei aquela janela e me acomodei naquela cama de volta e tapei a minha cabeça com o cobertor, como se fosse um menino de 7 anos assustado. Eu, estando deitado naquela cama muito assustado, aquele barulho continuava cada vez mais assustador. Aquela criatura rosnava muito feroz. Foi quando todo aquele barulho parou e tudo ficou em silêncio naquela noite. Ao se passar muitas horas, eu destapei a minha cabeça do cobertor. Observando em direção à janela do quarto, eu percebi que estava refletindo a luz do sol. De imediato saí da cama, abri a janela e já havia amanhecido. E eu continuava a observar para a rua. Foi quando avistei alguém saindo de dentro da mata, vindo na direção da igreja. Essa pessoa vestia um capuz amarronzado, com a touca tapando a sua cabeça, que mal dava para enxergar seu rosto. Naquele momento saí do meu quarto e comecei a descer para o andar de baixo da igreja. Foi quando aquela pessoa entrou para dentro da igreja. Ao entrar, uma distância de 3 metros, ela ficou parada. E eu perguntei quem era aquela pessoa. Naquele momento, aquela voz falou: "Sou eu, o padre dessa igreja." E naquele momento, aquela pessoa tirou aquela touca da sua cabeça. E realmente era o padre. E o padre, com aquela roupa esquisita, começou a falar: "Você não cumpriu o que eu havia pedido para você. Você ontem à noite abriu a janela e começou a observar para a rua. Naquela hora, confesso que eu não consegui ficar calado e perguntei ao padre que coisa era aquela que estava na frente da igreja. E o padre olhou para mim e falou: aquilo não é uma coisa. Aquilo é um ser extraordinário, muito mais rápido que qualquer ser humano na superfície dessa terra e muito mais inteligente. Pois essa criatura que você avistou sou eu, pois em noite de lua cheia eu me transformo naquele ser poderoso e extraordinário. Então esse é o motivo que eu bato o sino à meia-noite em noite de lua cheia, para ter controle sobre aquele ser. Fico sob o encanto da batida do sino e não faço mal para ninguém. Estando sob transformação, eu saio para fazer as minhas caçadas à noite, me alimentando somente de animais, não de seres humanos. Então esse é o motivo das batidas do sino em noite de lua cheia à meia-noite. Agora que você sabe tudo, eu peço um pouco de consideração. Eu lhe acolhi aqui na igreja. Lhe dei algo para comer e algo para beber. E lhe dei um quarto para passar a noite. Peço do fundo do meu coração que não revele isso para ninguém. E exijo
que você vai embora agora pela manhã imediatamente. Então, após o padre ter falado tudo aquilo, de imediato eu comecei a ir embora daquele lugar. Caminhando por muito tempo naquela estrada de terra pela manhã, foi quando avistei um homem que estava vindo num velho caminhão. Na carroceria ele carregava um rebanho de ovelhas. Naquele momento eu comecei a pedir carona para ele. E ele logo começou a me dar carona. E começou a me levar em direção à zona urbana. Chegando na zona urbana do estado do Maranhão, eu estava numa cidade que eu não conhecia. Então eu consegui um trabalho fazendo uma pintura numa enorme residência. Com o dinheiro, retornei de volta para o estado do Rio Grande do Sul, retornando para a cidade que eu sempre morei, a cidade de Porto Alegre. E por muitos anos, até hoje eu recordo essa situação como se fosse hoje, especialmente em noites de lua cheia. E esse foi o meu relato, o relato de Cláudio Miro, que se chama Quando o Sino Bate em Noites de Lua Cheia.